Recentemente, Stranger Things lançou a sua 4ª temporada e enlouqueceu seus fãs. Mas você sabe como o jogo D&D surgiu? Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Todos os dias saem vídeos e seu like ajuda muito a gente. Dungeons & Dragons é um jogo de interpretação de papéis de alta fantasia criado por Gary Gygax e Dave Arneson e publicado pela primeira vez em 1974 nos Estados Unidos pela TSR Inc., empresa fundada por Gygax e Don Kay em 1973. Atualmente na sua 5ª edição, o jogo é publicado nos Estados Unidos pela Wizards of the Coast, uma subsidiária da Hasbro, e no Brasil pela Galápagos Jogos. O jogo surgiu de uma variação do wargame Shaimail de 1971, servindo como sistema inicial de regras. A publicação do D&D é considerada como a origem dos RPGs modernos e o início da indústria de RPG. Jogadores de D&D criam personagens que embarcam em aventuras imaginárias em que eles enfrentam monstros, reúnem tesouros, interagem entre si e ganham pontos de experiência para se tornarem incrivelmente poderosos à medida que o jogo avança. O D&D se destaca dos wargames tradicionais por permitir que cada jogador controle um personagem específico, ao invés de um exército. Miniaturas ou marcadores em um tabuleiro quadriculado são usados ocasionalmente para representar esses personagens. O D&D também apresentou o conceito de mestre de jogo, que atua como juiz e narrador e é responsável por manter o cenário ficcional do jogo e aplicar as regras a cada situação descrita. O jogo tem origens em jogos de tabuleiro dos gêneros wargame e miniaturas. O jogo surgiu como um spin-off de um jogo de um wargame chamado Shaimail de 1971, criado por Gary Gygax e Jeff Perrin. O mundo de D&D foi influenciado pela mitologia mundial, história, literatura pulp e romances de fantasia contemporânea. A importância do trabalho de J.R.R. Tolkien, autor de O Senhor dos Anéis e O Hobbit, como uma influência sobre D&D é controversa. A presença no jogo de halflings, elfos, meio-elfos, anões, orcs, rangers e afins estabelece comparações com essas obras. A semelhança era ainda mais antes que a ameaça de processo pela Tolkien Enterprises, que fez com que nomes fossem alterados, Hobbit para Halfling, Enten para Ent, e Balrog para Balor. Por muitos anos Gygax minimizou a influência de Tolkien sobre o desenvolvimento do jogo. No entanto, em uma entrevista em 2000, ele reconheceu que a obra de Tolkien teve um impacto forte. Desde seu lançamento, D&D dominou a indústria americana de RPG. Em 1977, o jogo foi dividido em 2 versões, a mais simples, chamada Dungeons & Dragons, e a mais complexa, Advanced Dungeons & Dragons, abreviada como AD&D. Em 1997, a TSR Inc. foi adquirida pela Wizards of the Coast. Em 1999, a Wizards se tornou uma subsidiária da Hasbro. Em 2000 a versão mais simples foi descontinuada, e a versão complexa foi renomeada como Dungeons & Dragons com o lançamento da 3ª edição. Com o lançamento da 3ª edição de Dungeons & Dragons, Wizards of the Coast disponibilizou o sistema D20 sob a licença da Open Game License, OGL, e D20 System. Sob essas licenças, os autores foram livres para usar o sistema D20 ao escrever jogos e suplementos de jogos. A OGL e o D20 tornaram possível novos jogos, alguns baseados em produtos licenciados, como Star Wars, e novas versões de jogos mais antigos, como Call of Cthulhu. Em julho de 2003, é lançado o Dungeons & Dragons V3.5, também conhecida como D&D 3.5. Durante a década de 2000, tem havido uma tendência para revitalizar e recriar edições antigas de D&D, num movimento conhecido como Old School Revival. Sistemas de RG baseados em edições anteriores de D&D Castles e Crusades de 2004, da Troll-Lord Games, são reimaginações de edições antecipadas, simplificando as regras da OGL. Isso, por sua vez, inspirou a criação de retroclones, jogos que recriam os conjuntos de regras originais, usando o material colocado sob a OGL, além de aspectos mecânicos não protegidos por copyright das regras antigas para criar novos jogos. A Wizards of the Coast lançou a 4ª edição, em junho de 2008 nos Estados Unidos. Desde 2012 iniciou um grande playtest com jogadores do mundo todo, nesse sistema batizado de D&D Next.
que contou com mais de 175 mil pessoas em todo o mundo e 18 meses de estudo. Foi a base para o novo sistema que oficialmente retornou com seu nome para D&D, chamado pelos jogadores como Quinta Edição, tendo o livro do jogador lançado primeiro em julho, livro dos monstros em setembro e o livro do mestre em dezembro, finalizando o lançamento do set básico ainda em 2014. Fato curioso é que pela primeira vez o D&D conta com um módulo básico gratuito. Batizado como Basic Rules, ele contém regras completas para se jogar com as principais classes e raças e leva os jogadores do primeiro ao 20º nível. O Basic Rules pode ser baixado gratuitamente no site oficial e recebe atualizações constantes. Com o lançamento da quarta edição, Wizards of the Coast apresenta sua Game System License, que representou uma restrição significativa em comparação com as políticas muito abertas incorporadas pela OGL. Em parte, como uma resposta a isso, algumas editoras, como a Paizo Publishing com seu Pathfinder Role Playing Game, que anteriormente produziram materiais em apoio à linha de produtos D&D, decidiram continuar a apoiar as regras da terceira edição, competindo diretamente com a Wizards of the Coast. Outros, como a Kenzer Company, estão retornando à prática de publicar suplementos sem licença e argumentando que a lei de direitos autorais não permite que a Wizards of the Coast restrinja o uso de terceiros. Em 12 de janeiro de 2016, a Wizards of the Coast lançou a SRD da quinta edição sob a OGL original, marcando um retorno ao formato Open Game. No Brasil, embora o primeiro RPG lançado no país tenha sido GURPS em 1991 pela Devir Livraria, a primeira versão de Dungeons & Dragons já era conhecida pelos jogadores da chamada Geração Xerox, nome dado à primeira geração de jogadores que utilizam livros originais em inglês. Além disso, a série animada homônima era exibida pela Rede Globo desde 1986, com o título de Caverna do Dragão. Em 1989, chegava ao país uma versão portuguesa, publicada pela Sociedade Tipográfica S.A. Em 1992, a fabricante de brinquedos Grow lança Classic Dungeon e Dragon Quest, dois jogos de tabuleiro com elementos de RPG da própria TSR, Inc. No ano seguinte, lança a versão original de Dungeons & Dragons. A empresa também publicou um jogo de tabuleiro baseado em Caverna do Dragão, A Procura do Dungeon Master, Quest for the Dungeon Master, publicando originalmente pela TSR Inc. em 1984, curiosamente, foi usado o nome original do Mestre dos Magos, Dungeon Master. O Advanced Dungeons & Dragons, a AD&D, foi lançado pela primeira vez em 1995 pela Abril Jovem. Publicando o livro do Mestre e o livro dos Monstros, a editora também publicou Fast Quest, o jogo de cartas colecionáveis Seu Fulfire, a série de livros-jogos Você é o Herói e uma versão brasileira da revista Dragon. Quando a Devir Livraria adquiriu os direitos da editora Abril, publicou uma segunda edição brasileira do Livro do Jogador em 1999. A Devir Livraria retomou os lançamentos em 2001, com a publicação da terceira edição do jogo, agora renomeado para Dungeons & Dragons, D&D. Em 2003, é lançado o site Daxan Brasil. O site é uma versão do fancityatas.org, dedicado a Daxan, um cenário de campanha criado para a E&D, e que foi autorizado pela Wizards of the Coast. Em 2004, a Devir publicou a edição 3.5. A quarta edição chegou traduzida ao mercado brasileiro em 2009 e em 2017. A quinta edição foi anunciada pela editora Fire On Board, porém, após uma disputa entre editoras, a publicação foi suspensa. No mesmo ano, a Jambo anuncia o lançamento de romances de Dungeons & Dragons. Em dezembro de 2018, a Galápagos Jogos anunciou que publicará a quinta edição, com lançamento previsto para o dia 30 de setembro de 2019, chegando às lojas 15 dias depois. Em março de 2022, a Wizards of the Coast anunciou que ela mesma publicaria Dungeons & Dragons no país. E aí, conhecia essas curiosidades? Conta aqui nos comentários que eu dou um coraçãozinho. E se gostou do conteúdo, já deixa seu like e se inscreve. Tchau!